Opa! Bom, o capítulo começa com o Prota bebendo um pouco de vinho, e o Prota pergunta se vindo até ele, e como o Sr. Lu quer jogar isso, e ele responde que agora mesmo ele é o açougueiro, e o Prota é o peixe na tábua de corte, e ele fala para o Prota não ter pressa, e que é como uma bebida fina, na qual tem que ir devagar e apreciar. E o Prota diz para ele que se é dinheiro que ele quer, o Prota diz que tem um jeito mais fácil, e o Prota fala que já é exaustivo lidar com a família U, e o Prota questiona se agora ele está adicionando as famílias Su e Lee, e o Prota fala que vai ser ainda mais difícil, e o Prota em pensamento diz que no momento em que ele tem informações limitadas sobre o Sr. Lu, ele precisa encontrar uma forma de conseguir mais, e o Sr. Lu com o Huang nas mãos dele, ele diz que não gosta de como o Prota faz ganhar dinheiro parecer tão fácil, e o Prota pede para ele dar uma caneta, e que ele vai mostrar uma maneira de ganhar dinheiro fácil sem usar faca, armas ou causar a morte, e o Sr. Lu diz que gostaria de ver o que o Prota tem, então o Prota escreve uns números no corpo de uma mulher, e o Prota fala que aqueles são os números ganhadores da loteria de bola dupla em Xiangmen, que serão anunciados em meia hora, e o Prota diz que também tem os números de Dong Guan, Zhang Xian e Xiao Zuo, e o Prota pergunta se ele quer que alguém compre um bilhete e experimente, e que vai ganhar fácil 20 milhões, então meia hora depois é hora do sorteio, e Juan surpresa diz que 4, e que todos os 4 lugares atingidos, e que todos eles, e ela diz que em meia hora eles fizeram 80 milhões, e o Prota fala que ganhar dinheiro é fácil para ele, e o Prota pergunta ao Sr. Lu se ele não acha, e o Prota questiona do porquê que ele não muda para uma forma mais relaxada de fazer as coisas, e que ele trabalhou duro por décadas lutando e laborando, e o Prota pergunta se não é uma hora de uma pausa, e o Sr. Lu fica em silêncio, e o Prota diz que aos 17 anos ele se contrabandeou para o exterior e ajudou traficantes mexicanos a transportar drogas, e ganhou os primeiros 30 mil dólares dele em meio à chuva de bala, e então ele voltou e cobrou dívidas, administrou bordéis, contrabandeou eletrônicos e em 5 anos construiu uma rede e economizou 2 milhões, e depois ele se tornou um traficante de chip e ajudou a contrabandear pessoas, e ao longo dos anos ele fez de tudo para ganhar dinheiro como uma máquina implacável, e o Sr. Lu pergunta há quanto tempo o Prota estava investigando, e quem que contratou o Prota para investigar sobre ele, e o Prota diz para ele não se preocupar, e o Prota fala que é um negociante de inteligência, e o fato dele ter informações sobre ele significa que ele é uma figura importante, e o Prota pergunta que tal ele o ajudar a ganhar dinheiro fácil, e ele deixar o Mestre Han aí, e o Prota fala para eles trabalharem junto, e o Sr. Lu pergunta se um negociante de inteligência, e se o Prota ao menos se investigou, e se o Prota sabe quem ele ofendeu, e ele diz que o Prota não conhece os limites, mas ainda assim quer cooperar com ele, e o Prota em pensamento se pergunta se ele ofendeu alguém, e se as famílias de Ingmar, e o Prota pensa que deixando de lado os pequenos, a única figura importante com que ele teve conflito foi Jing Huilong, e isso é conhecido por todos, e que Urong, Gu e Sheng acabaram de começar o plano contra os bens pessoais de Jing Huilong, e o plano maior visando toda a família Jing nem começou, e o Prota pensa que não pode ser a família Jing, e quanto à família Ma, e o Prota pensa que ele mal tem interações com ele, e que não, e que talvez ele tenha ignorado o pequeno desde o começo, e que o único último conflito que ele teve foi com o lacaio de Xiangzi, Zhang Yuan, e o Prota pensa que interessante, e o Prota pensa que ele vai separar todas as informações relacionadas à família Ma no loop dele de 1000 anos, e que Zhang Yuan é o filho ilegítimo de Ma Tianxing, e o Sr. Lu, que não tinha nenhuma conexão anterior com a família Ma, está disposto a se apresentar, e isso significa que os rumores de que o patriarca da família Ma morreu de raiva nos anos 80 e o rumor recente de que a velha senhora está à porta da morte, o Prota pensa que entende, e que a verdadeira identidade do Sr. Lu deveria ser, e que nesse caso tudo faz sentido, e o Sr. Lu fala para eles que chega de falar, e que deixa os 80 milhões, e que o Prota fica também, e nessa hora Juan já vai com tudo para chutar o Prota, e o Prota com facilidade segura a perna dela, e ele diz que trabalhar com ele é tudo ganho e nenhuma perda, e o Prota pergunta por que ele não quer ouvir o que ele tem a dizer antes de se decidir, e o Prota pega Juan no colo, e ele diz que sabe quem é o verdadeiro chefe atrás disso, e que o único que instrui ele é a família Ma, e o Prota pergunta se ele está certo, e o Sr. Lu fica em silêncio, e o Prota diz que devido Zhang ter apanhado, e Zhang é o filho ilegítimo da atual chefe da família Ma, Ma Tianxing, e o Prota diz que ele é irmão de Ma Tianxing, e o Sr. Lu se choca com isso, e Juan pergunta o que, e se Ma, e o Prota fala que nos anos 70, antes de existir os testes de paternidade, ele era suspeito de ser uma criança ilegítima, e o velho mestre Ma não conseguiu manter a cabeça elevada no clã, e um ano depois dele nascer, ele ficou literalmente morrendo de ira com as fofocas, e a mãe dele transferiu todo o ódio dela para ele, e o mandou para morar com uma família de camponeses que ela não conhecia, banindo ele de fato da família, e depois de saber a verdadeira identidade, ele jurou fazer a família Ma se arrepender, e ele enlouqueceu de ganhar dinheiro, mas mesmo depois de estabelecer o domínio dele no Grande Círculo,
círculo e que ele ainda não é nada em comparações aos bens da família Amar. E o Prota diz que, logicamente, agora não é o momento certo para ele confrontar a família Amar, mas ele aceitou a comissão deles. E o Prota diz que, se não se engana, o Prota pergunta se a velha fez uma promessa. E o Prota pergunta quanto à promessa da velha senhora, que tal ele dar uma adivinhação. E o Prota diz que o sobrinho mais velho, o filho mais velho da família de Ma Tianxing, não serve para nada, e ele só se interessa por homens e mais homens. E o segundo filho de Ma Tianxing é capaz, mas está envolvido em um relacionamento proibido com a própria irmã, e recentemente a situação agravou, e eles decidiram abandonar a fortuna na família por amor verdadeiro, e que sem herdeiro restante, Ma Tianxing finalmente se lembrou do filho dela ilegítimo, mas pelo comportamento reverente de Shang em relação a Xiang, fica claro que, embora ele possa ser um gênio em brincar, quando se trata de lidar com pessoas, ele é bem fraco, e o Prota fala que, na opinião dele, o potencial do Sr. Lu é limitado, e a maior mudança para a família Ma ocorreu recentemente, quando a velha senhora estava no leito dela de morte, e a questão da sucessão surgiu, e a sugestão foi feita para mudar a regra de que o filho sucede o pai, para o irmão suceder o irmão, e o Prota pergunta ao Sr. Lu se foi isso aproximadamente o que a velha senhora sugeriu, e o Prota fala que afinal, rumores são apenas rumores, e se eles realmente são relacionados por sangue, a velha sabe melhor, e hoje em dia, fazer um teste de paternidade não é difícil, e o Prota fala para o Sr. Lu que a velha senhora pediu que ele negociasse com o Prota para desabafar a raiva por Zhang e Ma Tianxing, abrindo caminho para o retorno dele à família Ma, e que as intenções são boas, e o Prota diz que pode dizer que entende o desejo dele de fazer um último ato de piedade final, e o Prota pergunta se o desejo da velha senhora representa as intenções do irmão dele, e o Prota fala que, em vez de apostar se Ma Tianxing seguirá a vontade da velha senhora no futuro, o Prota pergunta do porquê ele não trabalha com o Prota para criar a própria família Ma, e que quando o ramo de Ma Tianxing declinar, o Prota pergunta quem será a família principal e quem será o ramo, e o Prota fala que pode não ser mais tão certo, e o Sr. Lu fala que criar a própria família Ma dele, e ele bate as mãos, e fala para a Ainá trocar de quarto e cuidar muito bem do Prota, e então o Prota está deitado no colo de uma mulher, e ela está dando uva na boca do Prota, e o Sr. Lu pergunta na opinião do Prota como eles devem cooperar, e o Prota fala para a mulher ali que ainda não o alimente ainda, e o Prota diz que tem um jogo e que eles vão jogar para o Sr. Lu ver, e ela vermelha pergunta se bem ali, e se tocar para o Sr. Lu ver, e o Prota fala que ele quer dizer um jogo para celular, e ela diz então 15 minutos depois, o Prota pergunta se não é divertido, e ela diz que é super divertido, e o Prota pergunta se aquele jogo fosse ao vivo, se ela jogaria, e ela diz que é claro, e o Prota diz ao Sr. Lu que com a plataforma estratégica da Arábia Saudita, eles estão investindo pesadamente para criar um centro global de jogos, e o Prota diz que acontece que ele tem a tecnologia e o talento para isso, e que isso é uma oportunidade única na vida, e o Prota pergunta se então, se ele quer fazer uma parceria com ele nesse jogo, e o Prota diz que todos podem ser responsáveis pelo que fazem bem, e o Prota diz que ficará encarregado das preliminar e deixará o resto da operação para o Sr. Lu terminar, e o Prota diz que para as divisões ele ganhará 60% e o Prota 40%, e o Prota pergunta o que ele acha disso, e o Sr. Lu pergunta se o Prota está dando o controle do resto da operação e 60% do lucro, e o Prota diz que claro, e o Prota pergunta se então se eles têm um acordo, e que mais tarde, e o Sr. Lu diz que deixarão o Mestre Han e devolverão as pinturas originais da família Wu, mas que isso terá que esperar até que o Prota limpe a bagunça que ele causou, e o Prota em pensamento diz que mesmo que eles sejam parceiros, o Sr. Lu está mostrando metade e escondendo o resto, o que significa que ele ainda tem pessoas e situações que ele não quer ofender, e que pelo que ele pode dizer, provavelmente é a velha, e o Prota diz que certo, e que então espere um dia até ele terminar de limpar, e o Prota diz que além disso, ele e Aina se deram bem, e o Prota diz que espera que o Sr. Lu não dê trabalho para ela, e que a deixe ser assistente dele ali, e ela fica em silêncio, então meio dia depois em Macau, o Prota e o Mestre Han voltam para o estúdio dele, e Zhu Hong diz mestre, e que ele finalmente voltou, e ela já abraça ele, e ela diz que pensou que nunca mais o veria, e ele chama ela de criança tola, e o Prota com dinheiro ali, ele diz ao Mestre Han que ele foi injustiçado nos últimos dias, e que aquele é um pequeno símbolo de compensação da Huan, e o Prota fala para ele descansar bem no fim de semana, e que eles discutirão isso mais tarde, e a mulher fala que o resto terá que esperar, até depois que eles trocarem de casa, e que aquele lugar foi vazado, e ela diz ao mestre que ele não estará seguro ali, e o Prota diz que ninguém vai atacar, e que as pessoas ali seriam como guarda-costa para o proteger, e o Prota fala para eles não se preocupar, e o Prota diz que a habilidade dela de armazenamento ainda são muito boa, e ela pergunta o que, e se o Prota já viu armazenando coisa antes, e ela pergunta se o Prota vai dizer aquela coisa louca de que eles se encontraram há 50 anos de novo, e o Prota dá uma risada, e diz que isso não é realmente importante, e o Prota diz que certo, e que é uma situação
situação de emergência e que ele não tem tempo para encontrar mais ninguém. E o Prota pergunta se ela pode o ajudar com algo, e ela pergunta o que. E o Prota em pensamento diz que enquanto ele estava a caminho para trazer o Mestre Han de volta, ele fez algumas verificações, e Lei Yu sempre guardou ressentimento contra ele, e recentemente ele tem trabalhado com Ma Tianxing, e que eles estão planejando usar essa oportunidade para tirar a vida dele, mas as previsões dele sobre ações aleatórias nem aconteceu depois do envenenamento de joias de Yinfun, o que também significa que Ma Tianxing ajudou Lei Yu a otimizar o programa, e o Prota pensa que ainda bem que Lei Yu também está em Macau hoje, e que só existe uma maneira de bagunçar o programa dele de forma rápida e simples, e o Mestre Han diz que aquela discípula não tem muitas habilidades, e que ele não acha que ela possa o ajudar em alguma coisa, e que tal o Prota, e o Prota o corta, e diz que garante que ela não correrá nenhum perigo, e o Prota promete. Então uma hora depois, Lei Yu em pensamento diz que pensou que iria sair para relaxar um pouco, mas a sorte dele foi tão ruim, e ele pensa que caramba, e que ele perdeu 300 mil em meio-dia, e nessa hora, Zhu Hong chega, e chama Lei Yu de moço bonito, e ela fala que é a primeira vez dela jogando, e que ela não entende muito bem, e ela pergunta se ele poderia levar para jogar algumas rodadas, e ele diz que com alegria, e ele em pensamento diz que parece que ele perdeu no jogo, mas vai ganhar muito no romance dele. Então depois de um tempo, ela fala que eles ganhou, e ela fala que ele é incrível, e ele dá uma risada, e em pensamento, ele pensa que desde que aquela mulher apareceu, ele tem ganhado todos os jogos, e ele se pergunta se será que ela realmente pode ser a estrela da fortuna dele, e nesse momento Scar aparece e chama Zhu Hong de esposa idiota, e pergunta se ele não alimentou o suficiente, e ele pergunta se ela está roubando de novo, e ele dá um soco em Lei Yu em cheio, e uns homens ali gritam chefe, e os capanga pegam Scar, e um homem ali diz ao chefe Lei que ele sente muito, e que ele não sabe de onde veio aquela pessoa confusa, e ele diz que tanto faz, e que esqueça, e ele fala que vai ao banheiro primeiro, e já no banheiro, ele diz que isso é um absurdo, e Zhu Hong começa a entrar ali, e ela usando um taser, ela acerta Lei Yu em cheio, e após ele desmaiar no chão, ela pega o celular dele, e faz uma cópia de todos os arquivos dele. Já em outro lugar, o Prota em pensamento diz que então é assim, e que certo, e que Ma Tianxing e Lei Yu, e que isso é o que eles dois causaram, e o Prota liga para Peng, e ele diz que enviou algumas informações para ele, e o Prota fala para ele enviar algumas pessoas para entregar uma carta anônima para cada família naquela mesa, e o Prota diz que enviará o conteúdo da carta em breve, e Peng diz que tudo bem, e o Prota diz que depois disso, eles vão colocar algumas notícias de hora de dormir nas pesquisas mais quentes mais tarde, e Peng diz que entendido. Então 3 horas depois, o Sr. Lu diz que não faz nenhum dia, e ele pergunta se o Prota já voltou, e o Prota diz que tudo já foi resolvido, e ele diz que então é claro que ele chegou cedo para resolver alguns detalhes da parceria, e o Prota diz que Lei Yu está trabalhando com Ma Tianxing, e eles estão planejando encobrir a corporação de Fu, e que entre os compradores de joia, Lei Yu visou especificamente indivíduos idosos com riqueza de classe média, e que então ele está enviando o subordinado dele para fingir ser a comissão de visita de retorno, e deixando-os ensinar a manutenção de joias em casa como motivo para retornar, e alterar as joias na cabeça, e que Lei Yu quer envenenar coletivamente esses idosos, e que as famílias pobres estão em desvantagem, pois a maioria teria medo da situação, e não ousaria fazer cena, e não tem a capacidade de fazer uma cena, mas as famílias que estão bem não serão as mesmas, e elas definitivamente farão uma cena com a corporação de Infu, até formando grupos para reclamar, e que dessa forma eles podem conseguir a família U, assim como conseguiram a família Su, e o Sr. Lu diz que o Prota, e o Prota diz que só enviou uma lista de nomes daqueles que planejam fingir, e provas das ações para as pessoas que ele escolheu, pois como essas pessoas reagiriam, e isso não está sob o controle dele, e nessa hora, Juan fala para o Sr. Lu olhar as principais pesquisas, e que algo enorme apareceu, e a primeira notícia diz que a intervenção é gente da equipe central de investigação, e a segunda pesquisa diz que sem coração, e que usando vidas humanas como brincadeira de criança para atingir metas de negócios, e a terceira pesquisa diz que as duas grandes famílias Tang e Gong dizem simultaneamente que não há vencedores em uma competição de negócio infinito, e o Sr. Lu em pensamento diz que em um dia alguém pode dar esse tipo de resultado, e que nos últimos 30 anos essa é a primeira vez que ele viu isso, e que isso não é algo que alguém com apenas a identidade do marido da família Li pode fazer, e que esse Wuxin realmente é metafísico, e ele se pergunta que tipo de história o Prota tem, e como ele tem tantas habilidades, e o Prota bocejando de sono diz que está um pouco cansado hoje, e ele pergunta que tal aquilo, e o Prota diz que quando o mercado abrir, o preço das ações da família U e Su subirão, e os preços das ações da família Lei vão cair, e o Prota pergunta do porquê que eles não falam do detalhe da parceria, e o Sr. Lu diz que claro, e que eles vão com um Prota, e ele chama a Ainá. Então depois de um tempo, ela pergunta como que o Prota é tão impressionante, e que é tão jovem, e o Prota diz que é outro
significado no que ela está dizendo, e o Prota pergunta se tem algo que ela quer o dizer, e ela diz que não, e que não tem nada, e ela diz que o Prota já terminou de tomar banho, e ela fala para eles irem para a cama, e o Prota se levanta e vai para a cama, e ela se prepara para desligar as luzes, e o Prota fala para ela não apagar as luzes, e ela já vai subindo na cama, e ela diz que quanto mais habilidades o Prota tem, mais hobbies estranhos ele encontra, e o Prota pergunta se é hobbies estranhos, e se ela sabe o que ele quer fazer, e ele diz que o Prota pode fazer o que quiser, e o Prota diz que uma pessoa como ele prefere estar plenamente no momento quando eles fizerem isso, mas com outras coisas em mente, o Prota diz que não quer fazer isso com ela, e ele devolve a toalha para ela, e o Prota diz que sabe no que ela está pensando, e o Prota diz que ela está confiando nas pessoas de fora, na esperança de usar as conexões do Sr. Lu para encontrar a pessoa que matou o namorado dela, e o Prota pergunta se agora mesmo, se ela pensou em pedir ajuda a ele, e ela pergunta como que o Prota sabia, e o Prota diz que se ele não soubesse de nada sobre ela, o Prota pergunta se seria confiança o suficiente para ele escolher ela como ajudante dele na arena do Sr. Lu, e o Prota diz que o namorado dela era o filho do engenheiro-chefe da construção de estrada e ponte de Zhang Xiang e Xie Xing, e quando ele estava prestes a se casar, ele foi morto por alguém com uma tatuagem de 47 palavras no pulso, e os pais dela gastaram toda a fortuna, mas não conseguiram encontrar nenhuma pista sobre o assassino, e o caso se tornou um dos poucos não resolvido na área, mas o assassino faz parte de um grupo internacional de assassinos, e é uma das pessoas mais ativas na Dark Web, e que para os promotores desse grupo, a cada assassino na organização tem uma tatuagem de número de pessoas que eles mataram, que desaparece e reaparece aleatoriamente, e o rival da família Ma, o filho mais velho da família Tong do Norte, foi envenenado até a morte por alguém com o número 69, e o Prota diz que sabe que essas situações estão integradamente ligadas à família Tong, e a família Ma conquistou todas as ações industriais, e até hoje a família Tong permanece esmagada e sem saída, e agora que a família Ma está bem frenética e estão causando problemas com Lei Yu, e então o Prota diz que não pode deixar a família Ma fazer o que quiserem, e o Prota se deita e diz que ele vai encontrar o número 47, e que tudo o que ele precisa fazer é ser a boa ajudante dele ali, e o Prota diz que certo, e que ela pode desligar as luzes, e ela pergunta o que. No dia seguinte, após a assinatura do contrato de parceria com o Sr. Lu, o Prota diz que a parceria já foi, e que ele está planejando dar a Ma Tianxing algo para fazer, e o Prota diz que vai cumprimentá-la com antecedência, e o Sr. Lu pergunta o que, e se ele está planejando ir contra a família Ma, e o Prota diz que não vai prejudicar as raízes da família Ma, e que ele vai dar as caras a eles, e então não é para ele se preocupar, e o Sr. Lu diz que desde que a situação não piore a doença da velha, ele diz que não se importa com mais nada, e o Prota diz que certo, e que vai sair primeiro, pois ele tem algo para fazer, e o Prota diz que se algo acontecer, é para ele o ligar. Então na Tailândia à noite, o Prota diz que quer um prato de curry tailandês, e uma tigela de sopa de tom yum, e um prato de carne de porco picada com arroz, e então o homem ali entrega o prato para o Prota, e o Prota diz que a cozinha tailandesa é sempre incrível, e é difícil não comer demais, e o Prota pergunta se não seria ainda melhor com uma tigela de arroz frito com ovos ao estilo chinês, e o homem diz que há barracas de cozinha chinesa ali, e que a chefe é bem gentil, e ele diz que o Prota pode ir lá e perguntar, e o Prota pergunta como pode perguntar a ela, e que ele não tem confiança para olhar nos olhos dela, e o homem ali se choca, e o Prota diz que ele se machucou gravemente em uma missão há 5 anos, e se escondeu ali para recuperar, e que foi a honestidade e o cuidado daquela dona da barraca que o ajudaram a recuperar o espírito dele, e agora ele quer entendê-la mais, e quer vê-la com mais frequência, e o homem ali fica em silêncio. Então tarde da noite, às 00:30, o homem pergunta quem é o Prota, e como o Prota descobriu que ele estava apaixonado pela chefe ali, e o Prota diz que não para por aí, e que ele sabe muitas coisas sobre o homem, e que na verdade o segredo dele mais escondido de todos é a verdadeira identidade dele, e que ele deixou a organização e descartou completamente o nome dele, e se mudou da cidade natal dele, e ele realmente fez isso, e o Prota chama ele de Promotor 56, e o homem lança uma faca em direção ao Prota, e o Prota joga uma faca e diz que ainda esses velhos hábitos, e que ele nem deixa ninguém terminar de falar antes de jogar uma faca, e ele joga mais uma faca um contra o outro, e o Prota diz aos 56 que ele sabe tudo sobre ele, e que sabe dos hábitos dele de cor, e que ele mesmo ensinou as habilidades dele uma por uma, e 56 pergunta quem é o Prota, e o Prota em pensamento diz que no ciclo dele de 1000 anos, houve um tempo em que as habilidades dele de lançamento de faca e de tiro atingiram gargalo, e que foi somente através da batalha deles que ele alcançou um novo nível, e que eles podem se dizer que são amigos e inimigos, e o Prota diz que quem ele é não importa, e que tudo o que importa é que ele não é o inimigo do 56, e o 56 pergunta para que o Prota o encontrou, e o Prota pergunta se o Promotor 47 também deixou a organização, e o Prota fala para ele o dizer aonde ele está agora, e o Prota joga um cigarro, e o 56 pega, e pergunta com
Monkey Base, o Prota achou que ele ia o contar, e o Prota disse que pelo motivo pela qual ele deixou a organização e foi para encontrar um pouco de paz, mas 47 nasceu com uma personalidade antissocial, e além de apenas matar os alvos dele durante as missões, ele mata qualquer um que o desagrada e até mesmo um gato ou um cão que não sabe falar, e ele matará a todos eles, e ele abandonou as regras de ser um promotor quando isso atrapalhou, e ele deixou a organização para participar de uma matança insana, ou talvez ele agora tenha uma das misteriosas ocupações da humanidade, um assassino psicopata, e ele não pode mais ser considerado dentro do domínio humano, e o 56 diz que não importa o que aconteça no final, e que Deisho ao menos se torna mais humano, e ele diz que recebeu informações de que ele ficará em Donghai pelos próximos 2 dias, e o Prota em pensamento se pergunta se ele está em Donghai, e o Prota pensa que o 47 recusou o caminho para o céu, e escolheu arrombar os portões do inferno, e o Prota diz em pensamento para o 47 se preparar para se arrepender diante de Ainá, e o Prota agradece pelo relatório, e o Prota diz que retribuirá esse favor quando eles se encontrarem novamente, e o 56 fica ali em silêncio, e o Prota liga para Zhuang e Guaizi, e ele diz para eles contratarem o mais alto nível e implantação de controle de Donghai, e que de agora em diante nenhuma pessoa deverá sair de Donghai. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário aí embaixo, e se estiverem pelo celular, peço que use o novo botão de hypar o vídeo. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo!